queridas e queridos, vamos dar continuidade às respostas do Momento Cartas, troca de cartas do nosso curso, Momento de Perguntas e Respostas, e separei duas perguntas que são próximas, tá? Eu vou ler. A primeira é da Débora M, Débora Marques, que, enfim, começa assim. Cris, quero saber mais sobre como usar tanto os arcanos maiores quanto os menores no mesmo jogo. Será que há casas na mandala ou cruz céltica que só admitem os maiores ou só admitem algum naipe específico das maiores? Então, Débora, vejo algumas pessoas, várias, fazendo a mandala. Então faz a mandala, abre com os arcanos maiores e depois abre com os arcanos menores. Então, ao invés de 13, são 26 cartas. Ou pessoas que usam o baralho inteiro, as 78 cartas, e que quando elas abrem a mandala, elas abrem ali com a possibilidade da tiragem de 13 cartas misturadas. Ali é um baralho inteiro, né? O que acontece? Existe um jogo certo? Existe um jogo errado? Não, né? Jogo é jogo, como eu falei no troca de cartas 1, que eu gravei agora há pouco, né? Desmembrei para não ficar um vídeo tão longo, sobre a questão de quando a gente vai somando ali a data do aniversário, a gente poder também trabalhar os arcanos menores, e que esses arcanos menores, quando terminam os maiores na sequência, eles vão variar de tarô para tarô. Então tem tarô que começa com o elemento água, que seria copas, tem tarô que começa com o elemento fogo, que seria paus, e enfim, se a gente vai para a filosofia, tem os filósofos ali, bem dos primórdios, né, da filosofia, que tratavam essa questão, como o mundo ele foi constituído, né, qual o elemento mais importante, é a água, é o fogo. Ali eu acho que a gente cai na mesma questão. E aqui, né, dessa questão do começa por copas, começa por paus. Então, assim, a gente pode seguir por aquele baralho que a gente tem mais afinidade. Então, é o baralho que vai fazer a comunicação mais inteligível para a gente, tá? Então, quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de consciência, claro, né? Eu estou consciente aqui gravando esse vídeo, mas a gente está falando de um instrumento que é o tarô, para acessar aspectos do inconsciente, para ser uma via regente para que esses aspectos eles possam ser acessados à consciência. Então, quando a gente fala disso, essa questão da ordem, ela é mais como a gente vai organizar, né? Existe alguma coisa interessante, é importante ter um norte, mas isso é variável. Então, assim, para mim, como a gente já fala, né? Arcanos maiores são segredos maiores. Segredos maiores porque pode representar uma pessoa, um signo astrológico, pode representar um padrão de comportamento, uma situação. Então, assim, é tanta coisa que tem ali que eu prefiro usar numa mandala. Para mim fica mais fluido, vamos botar assim, né? Mais fluido. Ao mesmo tempo tem uma abrangência maior de conteúdo e sem me confundir. Isso é no meu caso. Então eu abro a mandala apenas com os arcanos maiores, mas não está errado, tá? Para mim, para os geminianos, eu acho que é uma ótima, de repente, botar maior, menor, tudo junto. Estou fazendo aqui uma graça com os geminianos, né? Mas tem essa pegada de uma comunicação, de repente, com mais elementos. Para mim, eu acho que a gente já está mexendo com algo que é tão subjetivo que quanto mais simplicidade a gente puder botar nisso, mais assertivo se torna, tá? Essa é a minha visão. O que a gente vê aqui? Que existe também, né, na questão dos arcanos menores,
que você pergunta: será que há casas na mandala ou cruz céltica que só admitem os maiores? Então, essa questão da mandala eu respondi para você. Na cruz céltica, como é que eu faço? Na cruz céltica eu já faço o contrário. Então, vamos votar. Eu quero saber como vai ser o meu ano de 2020, né? Vamos botar assim. Então, 2020, do jeito que tá, né? Sairia ali a lua no centro, com o enforcado invertido, com a torre, com o diabo invertido, né? Do jeito que a coisa tá, não tá mole não. Mas assim, tirando a brincadeira. Então, como vai ser o meu ano? Então, assim, eu embaralho o arcano maior, então vou partir o baralho e peço para a pessoa tirar, né? Ou se eu estiver jogando para mim mesma, eu vou tirar uma carta do arcano maior. Então essa carta tem essa influência, né, no meu ano. Ou se é uma pergunta profissional. Quero saber como estará a minha vida profissional esse ano. A mesma coisa, ou a minha vida amorosa, né? Saúde eu não abro cruz céltica para saúde. Abro mais aquela jogada de 6 cartas. Para quem estiver assistindo agora esse vídeo, né, dessa resposta, e não estiver entendendo direito as jogadas, no vídeo de introdução eu ensino algumas jogadas, e no vídeo dos arcanos menores, do naipe de copas, eu detalho bem a cruz céltica, tá bom? Então, né, voltando, numa pergunta específica, que eu vou abrir a cruz céltica, eu abro. A primeira é um arcano maior e deixo ela ali, né? Já virada para mim, já exposta. E aí eu vou pegar o meu baralhinho, a minha parte dos arcanos menores, vou embaralhar, vou partir, aquele procedimento que a gente faz. E, né, se for para mim, vou escolher 10 cartas. Se for para alguém, vou pedir para a pessoa escolher as 10 cartas e a gente vai montar naquela sequência de 1 a 10. E ali eu vou usar só os menores. Nesse caso, para mim, como é algo muito em aberto, não tem algo por onde eu já esteja me embasando, como vai ser o meu ano? Meu ano está em aberto, né? Então, quando é algo muito solto, o arcano menor, eu acho que ele é mais comprimido, né? O segredo menor. A gente não pode... Tem menos espaço ali, né? Para a gente se perder. Então, como é uma pergunta já muito abstrata, de algum modo aquilo reduz a nível de significados, tá? Algo que eu explico é que quando numa posição, a posição 2, que seria o problema da questão, quando é um arcano que é positivo, digamos assim, né, que a gente tira e fica feliz, né, eu coloco como se não tivesse muito um problema, como se não tivesse muito uma questão atrapalhando. Mas a gente ainda pode evoluir um pouco nisso, né? No caso, eu tiro... É uma pergunta de trabalho, vamos botar assim. E de repente sai copas, copas, copas. Ok, por mais que eu ame o meu trabalho, mas não seria interessante um pouquinho de paus? Não seria interessante um pouquinho de ouros? Então, na cruz céltica, eu usaria isso, né? Uma carta que seria uma força maior do arcano maior, com as 10 cartas da cruz céltica de arcanos menores, onde, né, obviamente que a gente vai perceber o conjunto das 10 cartas e cada uma na sua posição, mas a posição de abertura, que seria aquela posição do momento, né, tanto aquele cenário quanto aquilo que traz, né, no centro da cruz e o resultado final. Aquele casamento é um casamento bem importante, tá? Bem importante mesmo, sendo o resultado final sempre a posição mais importante. Isso é fato, tá? E quanto à questão da mandala, se você desejar, você pode fazer isso para treinar, tá? Mas não há nenhuma proibição de nada. Você pode usar as cartas como você quiser. Agora, né, começando os estudos, não sei se você está começando, se você já trabalha com o tarô, mas de algum modo, para experimentar, você vai experimentando e veja o que é melhor para você.
Acho que quando a gente joga para as pessoas, estou jogando para alguém, quanto menos tempo a gente se demorar, não no sentido do correr, mas de ficar o tempo necessário para a gente seguir para uma outra pergunta, é melhor. Porque às vezes a gente mistura e tem muito elemento, e aí tem um desgaste enorme de energia, de uma interpretação para aquela pergunta e que depois você já está exausta para seguir para outras, né? Então essa é a minha opinião. E a pergunta da Amanda Beatriz, a cartinha da Amanda Beatriz. Cris, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Tenho dúvidas sobre tiragens para a vida afetiva. Já vi em alguns canais do YouTube em que as tarólogas usam mais de um deck, tipo, um para ver a energia do casal, outro para ver o que a pessoa sente e outro para ver o pensamento. Nossa Senhora, hein? Mais ou menos usam de 6 a 12 cartas, construindo uma narrativa a partir dos arcanos maiores e menores que aparecem no jogo. Umas até usam os dados com as imagens dos arcanos menores. Outra dúvida é que há sites que fazem a mandala para 6 meses e no centro, na 13ª posição, usam um arcano menor em vez de um arcano maior. Por que fazem isso? Devo fazer esse tipo de tiragem, tanto do primeiro exemplo como do último? Isso procede? Muito obrigada e um grande beijo. Amanda Beatriz, beijo enorme para você, tá? Olha, então, né, o que eu estava respondendo na pergunta da Débora, até eu quis deixar de vocês as perguntas de vocês duas juntas, porque elas são similares na questão dos arcanos maiores, menores e, enfim, né, voltando, cada um tem a sua forma de jogar, né? Cada um tem, a gente vai esmiuçando. Para pergunta afetiva, eu uso a joguinho de 5 cartas, né, dos arcanos maiores. Pode-se usar também os arcanos menores, pode-se usar os arcanos maiores e tirar mais 5 para botar em cima de cada uma ali, naquela posição de uma jogada que eu já falei, né, o que seria cada posição ali, da 1 a 5. Aquilo é para ver o momento presente. A gente pode tirar uma jogada de 6 cartas para ver de hoje para frente. Então seria posição 1, passado, 2, presente, 3, futuro, o que ajuda, posição 4, o que atrapalha, posição 5 e o que realmente, posição 6. Também é importante olhar o jogo inteiro, o conjunto, mas o resultado final e a carta do futuro é interessante, porque elas vão dar um indicativo maior para a gente. Ou sair um jogo, que é um jogo que supostamente a gente está meio com medo, um jogo meio apavorante, e a gente tirou com os arcanos maiores, e a gente quer tirar um arcano, né, arcanos menores, para colocar em cima, para ver se aquilo não vai ser tão fácil, aquilo vai me trazer apresenta uma certa dificuldade, né? Mas é uma dificuldade muito grande. Qual é a ordem da dificuldade? Então eu posso tirar arcanos menores para colocar em cima, para tanto o naipe dos menores, ele vai me dizer, né? É da ordem mais mental, é alguma coisa mais de ordem prática, de ouros, é alguma coisa de ordem emocional, de copas, né? Ou é algo que vai exigir minha criatividade, que vai mexer com projetos meus de vida, paus, enfim, né? Então isso tudo vai dando um direcionamento pra gente, tá? Na pergunta da Débora ainda, tá? Ela me pergunta, né? Só admitem algum naipe específico dos menores? Não, Débora, não tem isso de só admitir, tá? Mais para quando a gente está treinando, eu acho que é interessante, você vai jogar para alguém. Aí sua consulente ou seu consulente traz uma pergunta amorosa. E aí você quer tirar um arcano, como eu falei da cruz céltica, você quer tirar um arcano maior para ver aquela questão amorosa e você quer abrir uma cruz céltica com as 14 cartas do naipe de copas, né? Ou se é uma pergunta de trabalho, você quer mexer no naipe de ouros ou no naipe de paus e por aí vai. Você pode fazer isso, né? Para ir exercitando mais, para fazer, né? Para de algum modo ter um domínio maior
no passo a passo de cada naipe dos arcanos menores. Isso é possível? Depois que você já tiver, ou se você já é super craque, é possível? Mas aí quando você já tem uma fluidez maior nessa linguagem, fica meio pobre usar só um naipe, tá? Mas você pode também. Enfim, moças, é isso. Espero que tenha ficado claro. E se tiverem mais dúvidas, vamos continuando trocando cartas, tá bom? Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela interação aqui no curso, aqui no canal, e a gente se vê. Beijo grande, Débora e Amanda.